O professor Ben Gilbert, o professor Benjamin Gilbert, ele inicia sua trajetória brasileira vindo no ambiente de um convênio da National Science Foundation com a Academia Brasileira de Ciências, estabelecendo convênio no sentido de induzir a vinda de pesquisadores estrangeiros para nuclear a química brasileira. A exemplo do que havia sido feito na USP, com pesquisadores europeus, o Estado do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil, ingressou e optou por fazer essa colonização científica, no bom sentido do termo, com pesquisadores vindos através desse convênio. Assim foi que Ben Gilbert vem, depois de um doutorado no Canadá, ele para na Califórnia, é supervisionado pelo professor Carl Gerassi, um dos artífices desse convênio, e foi por aí que o professor Ben Gilbert chega ao Brasil, ao Instituto de Química Agrícola, onde se reúne a outros pesquisadores, especialmente o professor Walter Baptiste Morse, e essa dupla depois, saindo do Instituto de Química Agrícola, ingressa na universidade, convidado pelo professor Paulo Lacaz, e funda, nas dependências da Faculdade de Farmácia, o que veio a ser chamado de Centro de Pesquisa de Produtos Naturais. Gilbert e Walter, a cada um a seu momento, com as suas especialidades, nucleiam o que foi conhecido durante muito tempo como um centro de excelência na química de produtos naturais, sobretudo com o caráter pioneiro que tinha. Atraíram muitos outros pesquisadores ingleses e americanos, e construíram um grupo de pesquisa muito ativo e produtivo para a época, formando um sem número de estudantes de mestrado, que à época não havia no CPPN o doutoramento. Essa passagem do Ben Gilbert também levou a fazê-lo a patrocinar ou contribuir para a fixação do CPPN nas suas novas dependências da Ilha do Fundão, na cidade universitária, dentro do Centro de Ciência da Saúde, local onde hoje existe o núcleo de pesquisa de produtos naturais. Ben Gilbert também foi responsável por orientações inúmeras e depois vários doutores, contribuiu com sem número de publicações de alto impacto, capítulos de livro, etc., e basicamente o mais fascinante nessa trajetória do professor Benjamin Gilbert foi o fato dele ter sido um pioneiro na construção da multidisciplinaridade entre a parte da biologia e os bioensaios necessários ao estudo de propriedades biológicas das moléculas que isolava dos extratos vegetais que estudava. Isso, de certa maneira, foi inovador, pioneiro, e para que isso fosse levado a termo, Ben Gilbert foi capaz de construir várias alianças e colaborações com outros pesquisadores renomados de áreas como parasitologia, etc., e viabilizou os ensaios de moléculas que ele foi capaz, com seus estudantes e colaboradores, de isolar de diversos extratos vegetais que estudava. Foi um pioneiro no estudo dos extratos de velociáceas e hoje talvez os maiores especialistas de química de produtos naturais que trabalham com essas espécies vegetais sejam brasileiros em função desse pioneirismo do professor Ben Gilbert. Creio que a trajetória de Ben Gilbert na universidade evolui para a criação de um laboratório similar no Instituto de Pesquisa da Marinha, fica muito tempo no Instituto de Pesquisas da Marinha, se transfere durante algum tempo para a Codetec, que à época era um laboratório de desenvolvimento de moléculas de interesse terapêutico, e aí foi a vertente do trabalho sintético do professor Ben Gilbert. Lá ficou durante muito tempo, fazendo a ponte aérea Rio-Campinas, se é que podemos dizer isso, e a sua família continuou residindo no Rio de Janeiro e ele trabalhando em Campinas. E esse esforço talvez tenha motivado
a finalmente ingressar na Fiocruz e desenvolver no ambiente de Farmanguinhos um trabalho que possa ser exatamente um trabalho dentro dessa linha, de identificar moléculas que possam ter propriedades biológicas úteis, seja para fins terapêuticos, seja para o controle de pragas e etc. Então, creio que essa é a trajetória que caracteriza o professor Ben Gilbert em termos científicos, mas eu não poderia deixar de mencionar o caráter muito particular e a sua exuberante aula de vida que dava todo dia, pela prática que exercia do rigor científico e da coerência entre o que pregava e o que fazia. E é isso, talvez, esse binômio de qualidades que tornam Ben Gilbert uma pessoa excepcional, fora da média, e alguém a ser sempre que possível copiado. E é ele que tem me inspirado muito a fazer ciência com esse rigor, com essa dedicação, que nunca vai ser a dele, mas que é inspirada, sem dúvida, por esse tratamento diário que ele dava às coisas da ciência.